Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você esteja vendo esse vídeo. Eu me chamo Daniel da Silva Araújo, sou discente da UFMA, Universidade Federal do Maranhão, e estou fazendo a disciplina Química Orgânica, ministrada pela Vilma Bragas. Hoje a gente vai tratar do capítulo 10 do livro Filtre, que fala sobre as reações de eliminação. As reações de eliminação, elas formam um grupo importante da química orgânica, porque ao se eliminar um átomo da cadeia carbônica, eles vão formar ligações duplas ou triplas, ou então compostos cíclicos. Esse procedimento é muito utilizado nas empresas, nas indústrias. Aqui podemos ver, como fala, né, nesse enunciado, 1001 utilidades do etileno, porque o produto formado dessas reações é o eteno, ou etileno, mais conhecido. Aqui a gente pode ver que são produzidos essas bolas de plástico, assim, bolas de praia. Aqui garrafas, cestos, lixeiras, essa pazinha aqui. Aí a gente vê aqui, ó, polietileno de baixa densidade, que aqui os catalisadores que são usados nos processos dessas reações. Aí as características desse polietileno de baixa densidade é que eles são mais flexíveis, resistentes, eles são um pouco transparentes, eles são aplicados na produção de embalagens para supermercado, agrícolas, para alimentos, né? Daqueles alimentos agrícolas que são utilizados nas embalagens para produtos farmacêuticos e outros. A estrutura polimérica dos polietilenos de baixa densidade é altamente ramificada. Aí a gente pode ver aqui, ó, que elas têm inúmeras ramificações na cadeia. E outro produto também derivado do etileno é o polietileno de alta densidade, que são formados, né, a partir de catalisadores aqui, alguns compostos organometálicos, especialmente o organoalumínio. Aqui tem as características, né, que são translúcidos, muito resistentes, menos transparentes e flexíveis. Eles são mais rígidos. A gente pode notar aqui, está aqui essa caixa. Aqui nessa caixa aqui são utilizados para colocar tanto frutas como vegetais, essas coisas. Aqui a gente vê que as cadeias elas podem ser lineares e pouco ramificadas. Elas não têm tantas ramificações como a do polietileno de baixa densidade. Dando seguimento, a gente vai ver outros materiais aqui do polietileno linear de baixa densidade. Aí aqui os catalisadores são os metais de transição. Aí as características que eles são maleáveis, né? Eles são resistentes ao impacto, ao rasgamento e são muito utilizados nas embalagens, como eu falei na página anterior, que são utilizados nas embalagens dos produtos de supermercado. Aí a gente vê aqui a estrutura do etileno, do eteno, ligação dupla, 2 carbonos e as ligações de hidrogênio. Aí a gente vê aqui as cadeias do polietileno linear de baixa densidade, que ele tem umas ramificações curtas ou então são só lineares. Aí aqui o polietileno de ultra alto peso, né, molecular, que eles são os catalisadores utilizados nesse processo, são os compostos sólidos de magnésio ou de titânio. Eles são muito utilizados nas produções de vasilha, panela assim, antiaderente, material antiaderente. Aí aqui as características são opaco, forte, muito resistente à abrasão e a uma ampla gama de produtos químicos. Aí eles têm uma grande variedade de aplicações industriais, como eu falei aqui, né? As peças aqui antiaderentes. E a estrutura deles são semelhantes ao polietileno de alta densidade. Eles têm um altíssimo peso molecular, são bastante ramificados. E aqui está um exemplo de reação.
Aqui tem um catalisador junto com calor, uma alta temperatura. Aí aqui é o processo de desidratação do etanol, que mais para frente a gente vai tratar disso e explicar direitinho. Aí a introduçãozinha. Aqui a gente vê a definição de reações de eliminação, que são aquelas nas quais alguns átomos ou grupos de átomos são eliminados. Como eu já falei, os átomos eles são eliminados, aí eles vão formar uma ligação dupla e vão formar um novo composto. Aí aqui tem as reações de eliminação constituem mais um grande grupo de reações na química orgânica. De certa forma, elas representam um caminho inverso das reações de adição. Por quê? Porque nas reações de adição, a ligação dupla ela é quebrada, a ligação π é quebrada e abre valências para se adicionar átomos ou grupos de átomos. Na reação de eliminação acontece ao contrário. Os átomos eles são eliminados e as ligações aqui, essas valências, elas vão se unir para formar uma insaturação, uma dupla ou tripla ligação, dependendo do caso. E aqui as eliminações de átomos ou grupos vizinhos, que acontecem as reações de eliminações mais comuns, consistem na saída de dois átomos ou grupos vizinhos com a formação de uma ligação dupla. Sempre vai formar uma ligação dupla ou tripla. Aí aqui a gente pode ver a eliminação do hidrogênio, que é conhecida como a desidrogenação, que nada mais é do que a eliminação do átomo de hidrogênio. A gente pode ver aqui nesse exemplo um alcano, ligações simples, dois átomos de hidrogênio. Esses dois átomos de hidrogênio vão ser eliminados, formando o gás hidrogênio. Aí essas valências aqui livres, elas vão se unir para formar uma insaturação, a ligação dupla, formando então o eteno, conhecido como etileno. O nome comercial dele é etileno, formando um alceno, que é o produto principal desse tipo de reação, que é o alceno ou alcino. Essas reações elas têm grande importância na indústria petroquímica, como falado lá na introduçãozinha do início, pois ela parte dos alcanos e a gente obtém o alceno a partir de um alcano. E elas nos levam a ter uma grande importância, porque a gente usa muitos materiais que é feito desse processo, que são produzidos a partir desse processo. Aí aqui a gente pode notar a eliminação de halogênios, ou dehalogenação, como vocês preferirem o nome. Aí aqui a gente vê o que? A eliminação de um átomo de halogênio, o bromo. Aí em presença de um catalisador, que é o álcool. Aí ele forma ligação dupla, como eu falei, o átomo é eliminado, a valência aqui vão se unir para formar uma ligação dupla. Aí formou um alceno. E o átomo de bário se une ao zinco. Os halogênios eles são mais eletronegativos. Aí eles se unem a um metal, que no caso aqui é o zinco, né, que é mais eletropositivo. Isso na eliminação dos halogênios. Aí a gente vai para a eliminação de halogenidretos, que é conhecida como a desidrohalogenação, que nada mais é do que a eliminação de um ácido. E nada melhor para a gente eliminar um ácido, nada melhor do que usar um meio básico aqui no catalisador. A gente elimina o átomo de hidrogênio e o halogênio, que é o haleto, para formar um alceno, que em meio básico a gente tira o ácido, né? Aí forma o alceno. Ligações duplas, como eu falei sempre, o princípio das valências livres elas se unem para formar uma ligação dupla aqui entre os carbonos e o halogenidreto eliminado vem para cá. Isso em meio básico, usando um meio básico como catalisador. Aí isso aqui acontece partindo da regra de Zaitsev, que ela é oposta à regra de Markovnikov,
que a regra de Markovnikov, ela diz que o hidrogênio ele vai se unir, né, ao carbono mais eletronegativo, mais carregado. Na regra de Zaitsev é ao contrário, o hidrogênio ele vai sair do carbono menos hidrogenado. Aqui a gente vai ver aqui nos casos a seguir o exemplo. Aqui está o bário e o hidrogênio. Aqui é a reação que acontece com predominância, que é onde o hidrogênio ele vai sair do carbono menos hidrogenado para formar uma ligação dupla aqui. A ligação aqui vai se unir, né, formando a ligação dupla para formar essa estrutura aqui. Nesse caso aqui, quase nunca se forma. Aqui está aqui, até fala, né, esta reação é secundária. Por quê? Num experimento, se a gente fosse levar isso para um laboratório, fazer os experimentos, essa estrutura aqui quase nunca ia se formar. Eu acho que não ia se formar de jeito nenhum, ou então em muitas, assim, em um nível bem baixo, essa daqui maior porcentagem. Se eu fosse dar um exemplo, aqui ia se formar o que? 0,5% dessa estrutura aqui, e essa aqui ia formar o que? 95%, 96%, 98%, porque aqui é mais predominante, porque aqui ela segue a regra de Zaitsev. Isso aqui é provado em experimentos. Aí aqui a competição entre a substituição e a eliminação, as reações. As reações de substituição e de eliminação, elas se assemelham, só que o princípio delas é diferente, porque formam grupos totalmente diferentes. A formação do produto lá é diferente. Aqui a gente esquematiza uma equação generalizada. Aí aqui o método de eliminação forma um alceno. E aqui no método de substituição forma um álcool. Aqui, de modo geral, verifica-se que a eliminação é facilitada pelo uso de bases fortes em solução alcoólica, quando a substituição é facilitada pelo uso de tanto de bases fracas quanto base forte, porém em soluções alcoólicas e diluídas, Além disso, para os aletos alifáticos, verifica-se também. Aí aqui tem a tabelinha. Aqui, aletos primários, aletos secundários e aletos terciários. Nessa ordem aqui, a predomínio dá para a direita, né? Da seta para a direita, a predomínio da reação de eliminação. Se for para a esquerda, se o processo se dirigir para a esquerda, se você preferir a direção para a esquerda, a predominância da reação de substituição, porque elas se assemelham muito. Aí aqui a gente chega na reação de desidratação, que nada mais é do que o processo de desidratação do álcool, que é onde ali acontece perante um catalisador ácido sulfúrico, que é um forte agente desidratante. Ele vai acontecer em uma alta temperatura, a gente pode notar aqui uma alta temperatura, 170 graus Celsius, para formar um eteno e água. E é retirada a água do composto. Ele é uma reação de importância econômica, porque ela parte de um etanol. É possível produzir o etileno. No Brasil é utilizado muito, porque no Brasil é um forte produtor de álcool, de etanol, a partir da cana. Aí, utilizando da regra de Zaitsev, é muito proveitoso utilizar o processo de desidratação, eliminação de desidratação. Aí aqui a gente pode ver o exemplo, né? Pode pegar esse hidrogênio aqui ou esse. Só que a regra de Zaitsev, ela nos sugere pegar esse hidrogênio aqui. Por quê? Porque aqui o carbono está menos hidrogenado. Esse daqui está mais hidrogenado. Isso aqui quase nunca se forma, ou nunca se forma. Esse daqui é mais predominante. A gente vê aqui. Mas é em predominância. Em laboratório a gente pode produzir mais esse produto do que esse. Aí aqui ela pode acontecer intramolecular, nesse processo intramolecular, ou intermolecular. Mas qual a diferença entre intramolecular ou intermolecular? A gente pode ver a diferença pela temperatura.
pela temperatura, porque se ela acontecer em altas temperaturas, é intramolecular, porque ela acontece internamente em uma molécula de álcool. E a intermolecular, ela acontece em temperaturas mais amenas, com duas moléculas de álcool. A gente pode notar essa diferença sim, porque em questões de vestibulares podem vir questões em que você pode notar pela temperatura, a diferença de temperatura, para você notar, distinguir qual processo aconteceu na desidratação do álcool. Aí ela pode ocorrer entre a desidratação intramolecular, que é quando ocorre internamente em uma só molécula de álcool, ou desidratação intermolecular, quando ocorre entre duas moléculas de álcool em temperaturas mais amenas. Aí a gente vê aqui o exemplo em uma molécula de álcool, uma temperatura alta, 170 graus Celsius, na presença de um catalisador ácido sulfúrico, para formar um alceno. E aqui a intermolecular, ela ocorre entre duas moléculas de álcool, na presença do mesmo catalisador, como eu já falei, que ele é um forte agente desidratante, o ácido sulfúrico. A presença de uma temperatura mais amena, mais baixa. E ela forma o produto éter. Essa reação é mais comum para alcoóis primários, alcoóis secundários e principalmente terciários. Tende a desidratar-se intermolecularmente, dando aos acenos correspondentes. Aí aqui nos leva à desidratação de ácidos carboxílicos, que neste caso há uma formação de anidro do ácido correspondente. Aqui ácidos, esse R aqui de uma equação generalizada, na presença de um catalisador, formando anidridos, quer dizer, perdão. Apenas o ácido fórmico não dá um anidrido. Aqui está o ácido fórmico. Um exemplo, ele é desidratado, está aqui a água a partir de retirada do composto. Aí aqui os anidros cíclicos mais estáveis, a partir aqui ele segue a regra das teorias das tensões dos anéis, que formam um anidro succinho, a cadeia cíclica. Aí aqui a gente vai à desidratação de sais, do amônio e de ácidos carboxílicos, que pode ocorrer uma desidratação crescente ou uma hidratação crescente. Aqui forma um sal do amônio, né? Ela forma uma amida e uma nitrila. Ou de uma nitrila forma uma amida ou um sal amônico. Lembrando que a desidratação e a hidratação são reações inversas. Mostramos acima dois caminhos que podem ser considerados propriedades químicas ou métodos de preparação. Agora a gente vai falar das eliminações múltiplas, que ela ocorre em duas vezes, falando assim mais no cotidiano. Aí a gente vai ter a formação de uma ligação tripla ou de duas ligações duplas. Aí aqui a gente pode notar nos exemplos a seguir, que tem um dialeto na presença de um catalisador, aí o 2-HBr vai ser eliminado, as ligações vão formar uma insaturação, formando a ligação tripla, um alcino. Aqui o 2-HBr que foram eliminados. Aí aqui, a presença do catalisador, o tetraaleto aqui, que são 4 átomos de cloro, vão ser eliminados, formando a ligação tripla, aqui numa equação mais generalizada. E aqui a formação de duas ligações duplas, um dieno, onde ocorre o processo de desidrogenação, que é semelhante à desidratação, né, do álcool, num processo que ocorre formando duas ligações duplas. Aqui a eliminação de átomos ou grupos afastados, que anteriormente a gente estava vendo a eliminação de átomos e grupos vizinhos, e aqui de grupos afastados, quando a eliminação ocorre entre átomos ou grupos de átomos mais afastados na cadeia.
esses átomos eles vão ser eliminados e essas valências livres vão se unir para formar um anel ou um composto cíclico. Aqui está no exemplo, cadeia cíclica fechada. Aqui os átomos que foram eliminados. Isso aqui, esse processo, ele vai seguir a teoria das tensões dos anéis, como falado anteriormente. E é isso, pessoal. Muito obrigado.